galerinha do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, novamente com vocês aqui, junto com o professor Natan, e nós gostaríamos aí, em nome da Secretaria de Educação, que todos sejam bem-vindos para mais uma aula. Como é que é? Aula 49, Europeus disputam o mundo atlântico. Vamos fazer uma trilogia, inclusive entrando na chamada Nova Holanda, na presença holandesa no mundo do açúcar, vai ser muito bacana. Eu tenho dois recadinhos muito importantes antes de nós começarmos a nossa aula. Vocês lembram daquele link de presença que tínhamos antes? Não há mais, agora a atividade que dá a presença. Isso é muito importante. Façam uma atividade, galerinha. Bom, temos um grande número de alunos no Paraná que assistem às aulas pela televisão. Vão lá no colégio a cada 15 dias, pegar material impresso. Poxa, parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, um convite para conhecer aí o Aula Paraná, esse mundo, esse universo digital, super bacana. Ok? Vamos lá? A gente faz uma brincadeirinha no sexto ano, eu vim aqui para trabalhar com vocês 4 aulas inclusive, espero que sejam 4 aulas, super aulas junto comigo aí. A gente brinca falando o seguinte, dobre as mangas, aperte o cinto, segura-se na poltrona, um bom estudo para todos nós aí, pessoal do sétimo ano de todo o Paraná, junto com o professor Roberto. Vamos lá? Nós vamos apresentar, então, os 3 objetivos. Compreender o papel das companhias das Índias Ocidentais no período da presença holandesa no Brasil. Vamos também identificar as principais consequências das invasões holandesas. E reconhecer o desenvolvimento da região nordestina sob a administração de Maurício Nassau. Não estragando a aula, como diz o outro, mas mais para as próximas aulas, vocês vão ver uma espécie de uma queima de arquivo, né? Como destruir a memória holandesa na região, eu acho muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer Recife, né, Olinda, e é muito bacana como que, mesmo essa tentativa portuguesa de destruir tudo que lembra, como diz o outro, né, a presença holandesa, mesmo assim está lá a estátua de Maurício Nassau, a ponte lá, como diz o outro, que não é mais de madeira, é uma outra reconstruída, mas colocaram o nome de Maurício Nassau. É como que, mesmo a tentativa de se apagar a memória, olha que bacana, a memória se preserva de outras maneiras, né? Pela ideia da cultura, pela população. Existem outras formas também, não somente através do governo, não somente através das leis que a memória se mantém, né? A memória se mantém através de nós também, nós, população, nós, brasileiros. Fechou? Fechou não, começou. Vamos ver, a disputa do mundo, vocês viram na aula passada, né? A disputa do mundo atlântico pelos europeus na aula 48. A presença dos europeus no continente americano, a disputa entre as monarquias europeias para a exploração do continente, a disputa de regiões para além dos limites dos países ibéricos. Nessa aula vocês vão ver comigo as máquinas de moer moenda, Companhia das Índias Ocidentais, invasão holandesa, na Bahia e em Pernambuco. Eu sempre começo a minha aula fazendo uma problemática. Eu trago vocês aí para agora, faço convite para que agora vocês sejam eu ia falar os holandeses, vocês agora vão ser os historiadores nessa aula. Analisem junto comigo essas imagens. Saberia dizer do que se trata essa imagem? Não sei, professor, mas está em funcionamento? Talvez? O que vocês acham? Parece um museu, professor? Parece um trem a vapor? Não, não é não. Seria possível alguma relação entre essas duas imagens, então? O que essas rodas de pedras? O que vocês acham que tinham a ver essas rodas de pedra com essa máquina a vapor? E agora com a terceira imagem? Teria algo em comum entre as 3? Você saberia dizer o que seria? É muito bacana nós pensarmos em 3 momentos distintos das máquinas, porque essa, visualmente, nitidamente, dá para vocês verem. Cabos, energia elétrica, você vê aqui, inclusive, os painéis gigantes, né? Em todas essas estruturas de aço, observem ele lá. Tem vários pontos de energia elétrica. Então, é uma máquina movida a energia elétrica. Imagine se tudo isso fosse movido a um sistema de combustível ainda. Já isso parece que se for relacionado, são máquinas muito antigas. E essa aqui mais antiga ainda, não é mesmo, professor? Exato. E não lembra nada com energia elétrica. Então, o sistema de funcionamento dessa pode ter sido até carvão mineral, né? Pode ser uma fornalha, pode ser a diesel. Pode.
né? E aí? As 3 imagens são do Museu de Redenção no Ceará. Aliás, uma cidade que eu tenho maior estima, um carinho enorme. Essas fotografias foram tiradas por mim, até para resolver o problema de direitos autorais, como diz o outro. É chamado Museu da Senzala, Museu do Negro Liberto. O nome da cidade é Redenção, em homenagem, inclusive, a essa história dessa fazenda, porque há praticamente 5 anos antes da Lei Áurea, antes da abolição da escravidão, né, da lei que oficializava a libertação de todos os escravizados, né, africanos do Brasil, essa cidade, em 1883, acabou libertando mais de 150 escravizados da fazenda, né? Acabou chamando então a atenção, inclusive a cidade passa a se homenagear, né, por causa desse momento histórico bacana, por isso o nome de Redenção, né, de libertação. E a cidade, enfim, a cidade é um museu a céu aberto, né? A gente brinca lá no Ceará que é chamada Subaco de Serra. Se você conseguir suportar o calor enorme, eu ia falar outra palavra, enorme da cidade, é um museu que chama muita atenção por ter ali a Casa Grande, né, dos senhores, né? E a senzala quebra um pouco aquele modelo. A senzala, como vocês viram, era a casa dos africanos, né, dos trabalhadores escravizados. Mas em vez de ser um galpão de madeira, que normalmente acabou com o tempo, inclusive, sendo destruída, essa se manteve porque a senzala é embaixo da Casa Grande. Pensa, 150, né, pessoas morando embaixo, né, no porão da Casa Grande, sem nenhum tipo de ventilação. Você pode entrar, é fantástico, é fenomenal. Né? É uma cidade que chama muita atenção e não está, como diz o outro, né? Não está ali nas linhas turísticas, né? Porque normalmente quando vai aqui os paranaenses, vai para Beach Park, como diz o outro, Fortaleza, tchau e benção, levam só para, como diz o outro, gastar ali o dinheiro no camarão, mas existem pontos turísticos impressionantes no Ceará que chamam muita atenção. As 3 imagens estão relacionadas a máquinas de moer cana. É um museu que funciona e produz, inclusive, cachaça até hoje. É isso que me chamou a atenção. Essa é a máquina atual, né? Ela é elétrica. Essa aqui seria a primeira máquina da fazenda. Ela fabricava com força manual, ok? Né? Com escravizados, ou o boi ou o cavalo puxando essas 3 rodas que têm a função, como se engrenagens, um outro escravizado colocando ali, né, a cana de açúcar para fazer o melaço. E aqui a primeira imagem que eu trouxe para vocês era também, só que aqui com energia, né, com energia já de diesel, já é um motor a pistão, né, motor a combustão interna, mas ainda, imagina, comparado com energia elétrica bem trifásica, né, muito mais atrasada ainda, ok? Vamos lá? Chamados de engenhos, as máquinas de moer, chamadas no Ceará de engenhos. Eu sei que vocês viram, né, no termo histórico, engenho não era toda a fazenda, professor, que lá tinha a Casa Grande, a senzala, a parte de agricultura, tudo não se chamava engenho? Sim, mas o Brasil é muito grande, né? Em alguns lugares, inclusive no Ceará, a palavra engenho era só a moenda, era só a máquina, que poderia, no termo mais histórico, ser a oficina, como era utilizado, né, onde estava a máquina de fazer. Né? Mas aqui no sentido cearense, no sentido Ceará, no Ceará, a palavra engenho era a máquina. Poxa, está aqui um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento da economia açucareira, né? As máquinas. Relembrando, o termo engenho é algo bem mais amplo, né? Como o professor Roberto acabou de explicar, que englobava todo o complexo da fazenda. Bom, vamos para a nossa primeira aula, máquinas de moer. Né? Então aqui eu trago para vocês, é uma fotografia minha também, de uma outra cidade chamada Maranguape, é uma cidade bem famosa, inclusive lá do Ceará. No início da colonização, a força das máquinas de moer não eram mecânicas. Né? As moendas, essas máquinas de moer, ou se utilizava a força humana, como vocês estão vendo aqui nesses bonecos de cera, ou eram através de animais. Correto? Então, os escravizados africanos eram trazidos para o Brasil para trabalhar nesses engenhos. Vimos que as moendas tiveram um papel fundamental para o desenvolvimento da economia açucareira. Quais foram os tipos de máquinas de moer cana-de-açúcar apresentadas em nossas aulas? Eram 3, né? Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei? Vamos corrigir juntos? Nessa aula foram apresentar imagens de máquinas de moer mecânicas, a vapor e elétricas, e manuais, né? Que usavam a força animal, em geral o boi ou o cavalo, ou movidas com a força humana dos escravizados africanos, trazidos para o trabalho nos engenhos do Brasil. Vamos para o nosso segundo tema. Então, nós temos ali as chamadas invasões holandesas, não é mesmo? Nós temos duas invasões que vocês vão ver, e uma das técnicas criadas pelos holandeses, não é uma técnica, né? Uma das estratégias comerciais, vamos chamar assim, é criar uma chamada Companhia das Índias Ocidentais para fazer o gerenciamento comercial dessas invasões, para negociar, para consolidar a presença, enfim, para administrar a presença deles aqui no Brasil. A Companhia das Índias Ocidentais, né, é resultado, inclusive, né? Diante disso, os holandeses criaram uma grande empresa, Companhia das Ocidentais, quando os espanhóis perderam a Holanda, de Filipe II, proibiu Portugal e as colônias comercializarem com os holandeses, e os holandeses acabaram, então, criando a Companhia das Índias Ocidentais para fazer essa administração das invasões das colônias portuguesas na América. Na América, o alvo dos holandeses era o Nordeste brasileiro, que à época era o maior produtor de açúcar do mundo. Os holandeses chegaram aqui já sabendo como que plantavam? Tinham, segundo os estudos do Boulos, que tinham conhecimento já através da África. Eles tiveram contato com algumas colônias portuguesas da África, aprenderam inclusive um pouquinho ali do processo de produção, já vieram para cá tendo um pouquinho de noção. Mas é aqui que eles vão realmente se aprofundar com a venda deles. No entanto, a companhia não ganha dinheiro somente com o produto da cana-do-açúcar, mas também com os escravizados que vão ser trazidos e vendidos no Brasil. Assim, os holandeses lucrariam com a venda do açúcar e a principal mão de obra dessas fazendas. E eu retomo novamente a imagem da moenda, né, da máquina, apesar que a mão de obra é total, né, a fazenda, né, é para lavoura, né? É para fazer um tipo de manutenção, é para todo tipo a mão de obra escravizada utilizada, não é mesmo? Companhia das Índias Ocidentais. Aqui tem um mapa bem bacana. Então aqui você vê o Brasil holandês, entre São Luís, tem um pedacinho aqui, né, São Luís, e Recife até Ceará, expedições holandesas, né, para São Jorge da Mina, para São Paulo de Luanda, na África, e expedições portuguesas, né, do Rio de Janeiro para cá. Olha para onde que eles estão fazendo esse comércio marítimo. Qual foi o motivo da criação da Companhia das Índias Ocidentais pelos holandeses? Então pega essa questão da independência holandesa, e os holandeses e os espanhóis, né, acabaram proibindo então os portugueses de comercializarem com os holandeses, e como resultado acabam criando a... Daqui a pouco nós voltamos, corrigimos junto.
Voltei, vamos lá. Em 1621, os holandeses criaram uma grande empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, para invadir as colônias portuguesas na América e na África. Vamos para o nosso segundo, quase terceiro tema, né, que as máquinas de moer foi a primeira. Invasões holandesas na Bahia. Então a primeira invasão holandesa ocorre na Bahia, né, em Salvador, chegaram em Salvador em 1624, um grande efetivo para 500 anos atrás, 400 anos atrás, né, 26 navios, 3.300 homens, 450 canhões, para conversar que não vieram. Vieram com força máxima, como diz o outro, né? Prenderam o governador português, conquistaram a cidade sem muita dificuldade, mas também com efetivo desse. A população se retira para o interior, de lá organiza uma resistência, inclusive. Acontece que uma das táticas luso-brasileiras foi chamada Guerra de Emboscadas. O que é isso? Emboscadas não tem como você confrontar, você não tem efetivo uma força militar para enfrentar 3.300 homens, 450 canhões, 23 navios. Como que você então faz para lutar contra um inimigo em menor número, né? Você em menor número. Você faz emboscadas, está na floresta, sabota ali um ataque, sabota ali uma parte de água, ataca um efetivo, sempre de surpresa e nunca totalmente. Você ataca um pequeno grupo. Ah, ouvi falar que um contingente, uma pequena expedição holandesa tentou migrar para tal lugar. É ali. Vamos fechar os caras ali no cerco da floresta. Nós conhecemos nosso território. Os caras não conhecem. Nós estamos antes que eles, né? São luso-brasileiro, outro termo muito bacana, né? Lembrando aqui da professora Camila também. Luso-brasileiros. O que significa isso? Não é brasileiro, né? Nem existe Brasil no sentido de um Estado-nação brasileiro. Existem portugueses que já vieram para cá, pode ter até uma segunda, terceira, quarta geração já de portugueses que já nasceram aqui, tem já inclusive vamos chamar de uma miscigenação com africanos, com indígenas e portugueses, mas nós temos um luso brasileiro, né? Um homem já que nasceu aqui, de origem portuguesa, então ele é um luso, a palavra lusitano, né, português, mas ele já está aqui no nosso território, ele já nasceu aqui, por isso que é luso brasileiro. Os espanhóis, por sua vez, a emboscada é luso-brasileira, mas daí os espanhóis mandam uma força poderosa. Enviaram 52 navios, mais de 12 mil homens para combater e, claro, né, foram pressionados e acabaram se rendendo, foram expulsos da Bahia. Desistiram? Não, né? Plantação da restituição da Bahia, o que é restituir? Né? Você reconquistar. Aqui, então, uma imagem de 1631 mostrando a frota espanhola dominando a Bahia, expulsando os holandeses. Invasão holandesa na colônia, essa imagem é muito bacana. Nós temos uma presença holandesa, então, de São Luís do Maranhão, pegando toda aqui a costa cearense e pegando até Recife. Aqui, a presença holandesa primeiro, né, em 1624. Então, em 1630, eles vão para Recife, para Paraíba em 1635, São Luís do Maranhão em 1641, não é mesmo? O que era a guerra de emboscada, usada pelos habitantes da Bahia, os luso-brasileiros, né, contra os holandeses? Daqui a pouquinho nós voltamos, cogemos juntos.
Voltei? Vamos juntos? Uma das táticas luso-brasileira foi a guerra da emboscada. Claro, você não tem força para bater de frente, os caras fazem o quê? Ataques surpresos, né? Surpresa, ataque surpresa, né, na região e nunca atacando todo efetivo, sempre fazendo ataque surpresa em algumas regiões. Vamos para o nosso próximo tema. Então, os holandeses são derrotados na Bahia e eles vão embora felizes? Não! Vão se preparar novamente. Né? 2 anos depois de invadirem a Bahia, os holandeses voltaram a Salvador, olha só que sacanagem, saquearam suas riquezas e na volta para a Holanda prenderam seus navios espanhóis carregados de prata. É pirataria, professor? Claro, se tiver outro nome eu não sei. É pirataria pura isso. Né? Pode ser corsários. Sabe a diferença? Corsários quando é o governo holandês autorizando meio que tipo vista grossa. Vamos lá, se vocês se prenderem, eu não sei, eu nunca ouvi falar desses caras não. Agora, quando é pirata, quando é individual, independente, né? Nós temos uma famosa rainha, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, que estimulava, gostei do termo, corsários, né, piratas, né, depois eles dividiam as pilhagens, né? Se por acaso um pirata fosse pego, não, eu nunca ouvi falar desse cara. Mas depois apareciam lá no palácio, né, de Buckingham, como diz o outro, né, dividindo ali as... bonito. E aí, essa riqueza ajudou a financiar a segunda invasão. E vão para onde, professor? Pernambuco. 1630, navios e canhões holandeses entraram de novo em águas brasileiras. Dessa vez para invadir Pernambuco, o maior produtor mundial de açúcar na época. Vou parar de falar que nem como é que é? Radialista. Os holandeses conquistam Olinda e Recife com relativa facilidade. O então governador Matias retira-se para o interior de Homens e lá funda-se o Arraial do Bom Jesus. Vamos chamar aí de uma espécie de resistência luso-brasileira, né? Mapa da captura de Olinda. Aqui um mapa de 1640 de Nicolas Vischer. Aqui tem uma esquadra holandesa. No entanto, com o apoio de alguns moradores, entre eles Domingos Fernandes, Calabar, os que guiou os holandeses, eles progrediram. Luso-brasileiros que vão fazer uma espécie de alianças com holandeses. Calabar foi um deles, ok? Conquistaram o Rio Grande do Norte, eles vão expandindo mais com essas alianças locais. O Calabar é um exemplo. Tem vários brasileiros, luso-brasileiros, que fazem essa aliança. Por quê, professor? Por interesse comercial, por proteção, por pagamentos, né? Tudo é possível, né? Por tipo até mesmo ganhar algum tipo de privilégios, né? Benefícios. Aí o governador Matias, que estava lá naquele Arraial do Bom Jesus, ele manda incendiar os canaviais e se retira com seus seguidores para outra região mais distante, para Alagoas. Antes, porém, conseguiu prender o Calabar e executou ele, considerado traidor. O motivo vocês viram. A imagem mostra habitantes da colônia sob a bandeira holandesa, o que indica aqui a imagem, representando aqui a bandeira, o que indica que o Calabar não foi o único, é isso que eu queria mostrar para vocês. Me chamou muita atenção, deu trabalho, mas eu achei essa imagem. É uma gravura de Frans Post, de 1643, né, mostrando brasileiros, luso-brasileiro com a bandeira holandesa, dizendo o seguinte, então, está dizendo que não é somente o Calabar que fez uma espécie de aliança com os holandeses. Até porque o benefício, o tratamento, tudo depende de como que estão sendo tratados. Se os holandeses estão tratando bem, não são vistos mais como invasores, e sim como administradores da região. Só isso. Por que o governador Matias de Albuquerque mandou executar Calabar? Daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje vamos junto.
Voltei. Vamos corrigir juntos. Corri não, né? Vamos corrigir juntos. Calabar foi executado por ter ajudado holandeses, mostrando o caminho para conquistar. É que assim, o que nós temos que ter o cuidado é pegar o Calabar e pegar outros exemplos, não uma ideia que os holandeses invadiram e eles são do mal. Inclusive, eu não vou negar que na hora que eu estou construindo essa aula, eu pensei, espera um pouco, e se por acaso os holandeses tivessem continuado, se o governo que vocês vão ver, o próximo governo, Maurício de Nassau, e os próximos governos holandeses tivessem consolidado, quem sabe nós poderíamos pensar até mesmo em outros Brasis? Talvez até uma outra forma de pensar, uma outra maneira social, talvez até mais industrial do Nordeste? Possível. Existem várias possibilidades aí. Até porque os holandeses são protestantes. Até já começa por uma grande mudança na religiosidade que iria trazer para essa região. Iria quebrar o monopólio religioso da Igreja Católica na região. É muito interessante nós pensarmos em outras possibilidades. Ele foi executado por quê? Porque ele mostrou o caminho para o Rio Grande do Norte, por ter ajudado os holandeses a mostrar o caminho, né, para o Rio Grande do Norte, Paraíba e o Arraial do Bom Jesus, né, onde estava a parte da resistência. Vamos fazer junto essa. É o seguinte, essa vocês vão participar e vão ver quem aqui está bem atento comigo nessa aí. Nome de uma grande empresa criada pelos holandeses para invadir as colônias portuguesas na América e na África. Letra A. É a Companhia Horizontal Independente? É a letra B? É a Companhia das Índias Ocidentais? Letra C? É os Corsários Unidos da Realeza? Ou letra D? É o Holanda Independente de Pernambuco? A letra C parece banda, né, escola de samba. Letra A, B, C ou D? Muito bem, acertaram, galerinha do sétimo ano. É a Companhia das Índias Ocidentais, porque os Corsários Unidos da Realeza, gostei do nome. Tem mais uma? Não tem. Na próxima tem, não percam. A Guerra por Açúcar, vocês viram nessa aula, disputa comercial entre Espanha e Holanda, as Companhias das Índias Ocidentais, essa administração holandesa, é uma empresa, o termo é uma empresa, criada para fazer mesmo essa consolidação, essa invasão pernambucana, holandesa na região nordestina. Vimos que a primeira foi na Bahia, mas eles vão se consolidar em Pernambuco. É em Pernambuco, na próxima aula, vocês vão estudar sobre o Maurício de Nassau. Não percam, ficou, como diz o outro, joia essa aula, não percam. Nos encontramos lá, viu? Brasil holandês. Fechou? Só agradecimento, sétimo ano, por ter entrado junto comigo nessa aula aí. Se encontramos na próxima aula. Eu sempre termino a nossa aula fazendo o seguinte: fé no coração. Opa, como é que é aqui? Força nos estudos. Fé, força, foco, lembrei. Força. Um pouquinho de fé não faz mal a ninguém, né? Até a próxima aula, sétimo ano. Valeu!